Olá, turma, tudo bem? Vamos falar sobre o sistema respiratório, tá? Vamos lá. Vamos lembrar que o sistema respiratório, existe vários órgãos que participam. Primeiro, fossas nasais, depois faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, tá? Então vamos lá. Quando nós respiramos, né, que a gente inspira, coloca o ar para dentro, as fossas nasais, ela tem 4 funções. Primeiro, ela filtra o ar que entra, tá? As impurezas, ela filtra o ar para poder mandar um ar puro para o pulmão para fazer hematose. E ele retém os micro-organismos nos seus pelinhos, nos seus cílios. E aquilo fica presinho ali, filtrou o ar. Só que ele não fica preso o tempo todo, né? Existe dentro do nosso nariz, devido ao tecido epitelial, um muco. Ele solta o muco, o nosso nariz é muito umedecido. Ele une-se ao micro-organismo que está preso nos cílios, nos pelinhos, e ele cria a meleca que vocês conhecem, tá? Segunda função, sentir o cheiro, né? Na sensação de odor. Terceiro, o ar a gente respira. Se o tempo da atmosfera estiver muito frio, o ar frio, ele entra na fossa nasais, ele aquece na temperatura de 37 graus, que é o que o pulmão suporta, para o ar passar. E se está muito calor, ele faz a mesma coisa. Ele resfria o ar para ir a 37 graus, tá? Para nossa respiração. Quarto, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Como é que ele é inteligente? Quando a gente respira, tem vírus, tem bactéria, né? O nosso ar, quando entra esses patogênicos, né? Esses vírus, ele tranca, ele congestiona. E se ele congestiona, ele sabe que se deixar aberto, vai entrar para o pulmão, a gente vai adquirir várias doenças. Então, o nosso corpo é inteligente, congestiona. Só que, ao mesmo tempo, como a gente fica sem ar, a gente vai lá e respira pela boca. E aí, a gente carrega tudo. Carrega impureza, carrega vírus, bactérias, e aí dá várias doenças, que a gente pode ter pneumonia, tuberculose, asma, bronquite e N doenças, né? Mas muito bem, esse ar, você expirou, ele precisa prosseguir. Nós passamos o ar veio pelo nariz, passa pela faringe. Lembrando que a faringe, nós trabalhamos em dois sistemas, o digestório e o respiratório. Se nós estivéssemos comendo, na faringe, no finalzinho dela, existe uma epiglote, uma válvula que fica em pé assim. Se estivéssemos comendo, ela trancaria o canal e passaria a comida para o esôfago. Porque se tiver aberto, esse canal, a gente acaba engasgando. Mas como não tem comida, a gente está falando sobre o ar, ele vai passar direto da faringe para a laringe. Lembrando que na laringe, nós temos esse ossinho aqui. A gente chama de pomo de Adão, né? Mas quem tem mais desenvolvido são os homens, devido ao hormônio testosterona. Nós temos também testosterona, muito pouco. Como o homem também tem o nosso hormônio. Só que para desenvolver isso precisa ter muito testosterona. Então quem tem é os homens, tá? Mas aqui também na laringe nós temos as cordas vocais, onde sai o nosso som. Então a passagem de ar, né, faz com que elas vibrem e sai o som. Mas não é só isso. O que serve para ela vibrar? Simples, ajuda. Faringe, laringe, fossas nasais. Elas servem como uma caixa acústica, onde bate as vibrações e ocorre o movimento, juntamente com a boca, com a língua, e onde sai a voz. Muito bem. Vou saindo do fossas nasais, faringe e laringe, vamos entrar na traqueia. Traqueias são anéis, não completos, mas os anéis de cartilagem dura, tá? Para que o ar passe com facilidade. Para quem não sabe o que é, vamos lembrar a máquina de lavar da mamãe. Tem uma borracha atrás, onde ela é uns anéisinhos. Vira assim, você pode virar que não quebra. Por quê?
ela não é, tem que ter uma cartilagem ali, senão o ar poderia virar o pescoço assim e o ar atrapalhasse a entrar, tá? Mas passando do ar, passando da traqueia, nós vamos para os brônquios. E eu vou mostrar a figura para vocês. Dos brônquios, a traqueia e os brônquios. Olha aqui, ó. Traqueia, cheia de anéis. E aqui são os brônquios, ó. Onde se ramifica em bronquíolos. E na pontinha dos bronquíolos nós temos alvéolos. Eu quero que você veja o seguinte. Está vendo essa pontinha pretinha aqui, essa bifurcação? Essa bifurcação se chama carina. Vamos lembrar, carina, tá? E vamos lembrar o seguinte. Nós temos a divisão dos pulmões. Tem o pulmão direito, tá? O pulmão direito se divide em 3 partes: superior, médio e inferior. E o esquerdo em 2 partes. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Se divide em 3. E esse aqui se divide em 2. Tá bom? Agora, por quê? Um se divide em 3 ou se divide em 2? Eu quero que lembrando o seguinte. O do esquerdo, ele é menor. Mas por que ele é menor? É por causa do coração? É e não é. Por quê? Vamos botar na cabecinha da gente que o coração não fica do lado esquerdo. O coração fica nesse osso aqui, tá? Nosso externo. A pontinha dele, que se chama ápice, fica virado para o esquerdo. Por isso que diz que o coração é no esquerdo. Mas, por favor, anatomicamente não é, tá bom? E vamos lembrar o seguinte. O nosso pulmão, ele fica no meio do mediastino, tá? E embaixo dele nós temos o diafragma, onde faz parte da movimentação. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é o diafragma. E esse aqui são os alvéolos. O que são os alvéolos? Alvéolos são aqueles que ficam no final de cada brônquios. E é onde ocorre a troca gasosa, a hematose. Então vamos lá. Fossa nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, passa pelos bronquíolos e vai haver a troca gasosa na pontinha onde estão os alvéolos. Existem mais de 300 milhões de alvéolos. E se a gente esticar ele, fica um campo de futebol, que ele é muito grande, tá? Então ali há uma troca gasosa. O que é a troca gasosa? Se chama hematose. Nós respiramos, a troca gasosa acontece entre o pulmão com o coração. O coração traz gás rico em gás carbônico, tá? A gente chama de sangue venoso. Ele leva para o pulmão, através da artéria pulmonar, faz a troca, tá? Juntamente com oximoglobina, faz a troca e traz pra gente um sangue oxigenado através das veias pulmonares e manda para a aorta e manda espalhar para o nosso corpo todo, tá bom? Mas esse é um processo que nós veremos no sistema circulatório. Só para vocês saberem que ocorre a hematose, que é a troca gasosa para nós respirarmos, pegar gás carbônico e transformar em oxigênio, se chama esse processo de hematose, tá bom? Que é no alvéolos. Mas é porque falam que é no pulmão, porque os brônquios e os alvéolos ficam dentro do pulmão, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Estou mandando os textos para vocês, mas a gente vai, eu tô aqui para a gente tirar as dúvidas e tal, e compreender da melhor forma possível, tá bom? Beijo e tamo junto.